Graça e paz, abençoados do Senhor, escolhidos, justificados e santificados pelo sangue do Cordeiro. Melhor dia para todos vocês, melhor do que hoje, só amanhã, pois vivemos de glória em glória e de vitória em vitória. No vídeo de hoje eu quero trazer uma reflexão para todos nós. Quem são os falsos irmãos que a Bíblia nos revela? Nós vamos aqui, segundo a luz da palavra de Deus, entender quem são aquelas pessoas, né? Não só aquelas pessoas nos dias em que a palavra foi escrita, mas quem são essas pessoas também no dia de hoje, para que nós estejamos atentos e não nos deixemos levar por conta desses falsos irmãos, desses que muitas vezes apregoam a palavra distorcida, aqueles que muitas vezes fazem do seu ventre o seu próprio Deus. Então, precisamos estar atentos a tudo isso para que não caiamos em ciladas, assim como muitos dos nossos irmãos lá no passado também caíram e, infelizmente, nos dias de hoje, muitos ainda estão presos aí à falsidade desses irmãos, a um falso evangelho. Bom, gostaria de convidar você a abrir aí a sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5. Vou ler aqui para você. Depois, passado 14 anos, isso Paulo escrevendo aos Gálatas, subi outra vez a Jerusalém, com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação, e lhes expus o evangelho, que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Então Paulo, ele diz ali aos Gálatas que após 14 anos, né, depois de 14 anos que ele recebeu a revelação da graça de Deus, ele foi até Jerusalém com Barnabé, levou consigo Tito, que era grego, e expôs o evangelho que havia sido revelado a ele, não por homens, mas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E ele diz que nem Tito, nem mesmo Tito, que era grego, ele se sentiu à vontade ou não foi constrangido a circuncidar-se. Ou seja, Paulo diz que tentaram ali circuncidar Tito, né? Tentaram converter Tito, digamos assim, através desta obra carnal, através desta obra judaica, através desta lei, mas Tito não deixou se levar. E isso por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Jesus Cristo para nos porem em servidão. Então veja, amados, Paulo ele vai até Jerusalém para expor o evangelho que ele estava anunciando aos gentios. Quem eram os gentios? Nós, aqueles que não eram judeus. Nós somos gentios, né? Então, por isso que dizemos que o nosso apóstolo é o apóstolo Paulo, que recebeu de Jesus Cristo a revelação da graça e expôs aos gentios. Amém? E alguns falsos irmãos se intrometeram ali no meio deles e tentaram constrangê-los, né? Tentaram constranger a Tito, ficaram espiando ali a liberdade a qual eles viviam. Que liberdade era essa? A liberdade de não necessitar mais cumprir nenhuma obra da lei, nenhuma obra carnal. E estes falsos irmãos tentaram ali submeter Tito à circuncisão, mas Tito não se deixou levar. E para finalizar, o versículo 5 diz assim: aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Então Paulo diz que nem
nem por nada, nem por uma hora, nem por motivo algum, eles se submeteram a este tipo de sujeição. Mais à frente, Paulo diz que aqueles que pareciam ser alguma coisa, né, não lhe acrescentaram nada. Ele está dizendo ali sobre Pedro, Tiago e João. Não acrescentaram nada. Mas por quê? Muitas pessoas acham que é uma palavra muito dura, né? Paulo dizendo de Pedro, Tiago, João, apóstolos de Cristo, mas não acrescentaram porque Paulo já conhecia a lei. E Paulo era um estudioso da lei, um jovem zeloso da lei, excedia entre muitos no cumprimento da lei, diz a palavra. Então, o que Pedro, Tiago e João faziam? Apregoavam a lei. Apregoavam a lei. Paulo apregoava a graça. Então, Paulo diz que nada lhe foi acrescentado, porque tudo aquilo que eles apregoavam, Paulo já conhecia, o cumprimento daquela lei. E esses falsos irmãos que diz a palavra de Deus aqui, tentaram se intrometer ali entre Paulo, Barnabé e Tito para constrangê-los a cumprir a lei. No caso aqui, a Bíblia diz que Tito a circuncidar-se. Quem são esses falsos irmãos, então, aqui que a Bíblia nos revela, irmãos? Bom, esses falsos irmãos são pessoas que não conseguem aceitar a nossa liberdade. Veja, liberdade entre aspas, porque na verdade nós somos prisioneiros. Prisioneiros de quem? De Cristo. De Cristo. Para nós que vivemos em graça, o sumo sacrifício de Cristo é totalmente suficiente para nos libertar de toda obra da lei. Aqueles que vivem debaixo da servidão do sistema religioso, eles estão aprisionados a essas obras e não a Cristo. E quando o povo fica aprisionado a esse tipo de obras, diz a palavra que ele vive debaixo de maldição. Por quê? Maldição, porque a lei não consegue aperfeiçoar a ninguém. Quem aperfeiçoa é Cristo. Então nós temos a liberdade, sim, de vivermos livres dessa escravidão que a lei traz sobre as pessoas, mas estamos presos. Presos em quem? Em Cristo Jesus. Então, falsos irmãos, muitas vezes são aqueles que tentam nos arrastar novamente para esta prisão, para este aprisionamento espiritual. Eles não se conformam de nós vivermos crendo que a graça ela é um favor gratuito e não precisamos fazer nada, simplesmente viver pela fé. Então, amado irmão, se você tem compartilhado, se você tem vivido, se você tem convivido com pessoas que têm tentado lhe arrastar novamente para um sistema falido e arcaico, tome muito cuidado, porque viver debaixo desse sistema é viver debaixo de maldição, anulando o sacrifício de Cristo. Em outra passagem, no livro de 2 Coríntios 11:26, diz assim, Paulo estava dizendo, só para trazer aqui um breve resumo para os irmãos, Paulo estava dizendo aos coríntios que ele em nada deixou a desejar, sendo comparado ali com os outros apóstolos. Mesmo ele não andando com Cristo, assim como Pedro, Tiago, João andaram com Jesus, foram escolhidos ali por Jesus Cristo, Paulo também foi escolhido por Jesus. Jesus ressurreto, né, para anunciar o evangelho. E ele, nesta passagem de Coríntios, ele diz que sofreu muito para levar o evangelho de Cristo a todos aqueles a quais o Senhor o revelava a ele. E diz assim, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, ou seja, dos próprios judeus, em perigo dos gentios, em perigos na cidade,
em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Então, veja que falsos irmãos é colocado aí nesta passagem por Paulo, para que nós entendamos que devemos estar atentos àqueles que se aproximam de nós, que espiam a nossa liberdade, que não se conformam com o evangelho da graça, que parecem trazer alguma coisa aí que acrescente em nosso conhecimento, mas na verdade não acrescenta nada. Então, é um perigo. Paulo diz que muitas vezes ele sofreu perigo entre os falsos irmãos, aqueles que pareciam ali viver segundo o que Cristo desejava, mas que na verdade viviam sobre a tutela da lei. Tome muito cuidado, porque muitas vezes falsos irmãos podem roubar aquilo que Cristo te deu de graça. E eu digo isso com todas as letras, porque já vi muitos irmãos vivendo em graça e sendo salteados, roubados, sendo verdadeiramente aí escravos de falsos irmãos. Irmãos que dizem ser alguma coisa, irmãos que chegam aí de mansinho e que roubam a sua paz, que lançam sobre você uma fortaleza, um sofisma na sua mente, uma dúvida, né, sobre aquilo que você crê. E verdadeiramente nós precisamos tomar muito cuidado, porque fomos chamados e escolhidos para viver na liberdade de Cristo. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13, Paulo diz assim: pois tais homens, esses falsos irmãos, são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Amado, todo aquele, eu posso dizer isso com toda a convicção e com toda letra, talvez muitos estejam aí, infelizmente, ainda na ignorância, mas todo aquele que se diz apóstolo, se diz pastor, se diz bispo, se diz obreiro, se diz evangelista, se diz presbítero, se diz missionário, diácono, pode ser o rótulo que for, e apregoa a lei de Moisés, ele é um falso obreiro de Cristo. Talvez ele nem saiba disso, talvez ele ainda esteja na ignorância da lei, assim como muitos de nós que conhecem a graça também esteve. E nós precisamos orar sempre para que essas pessoas abram os olhos, para que elas retirem as escamas dos olhos, abram o entendimento para a palavra. Jesus não vai fazer nada, quem tem que fazer são elas, assim como cada um de nós teve que fazer. Cada um de nós que hoje conhece o mistério da graça, em algum momento da vida, teve que abrir a mente, teve que reputar, lançar fora tudo aquilo que havia aprendido para receber o verdadeiro vinho novo, o evangelho, o único evangelho, as boas novas de Cristo, o evangelho da graça de Deus. Então, Jesus ele não vai fazer nada, mesmo por aqueles que estão vivendo na ignorância. Cabe a eles abrir o entendimento, abrir o coração e deixar a graça fluir, a graça limpar, a graça verdadeiramente trazer aquilo que ela veio fazer, que é trazer paz, alegria e justiça sobre a nossa vida, sabendo que a graça veio também nos libertar, trazer libertação de todo o aprisionamento que o sistema religioso faz com que as pessoas estejam aí acometidas. Amém? Então, estas pessoas, pastores, evangelistas, que ainda não abriram o entendimento para a graça, talvez estejam aí vivendo ainda na ignorância do seu erro, amém. Mas existem muitos que conhecem a graça de Deus, mas não quer transmitir. Existem pessoas que conhecem e não quer transmitir porque tem medo.
medo de perderem seus ministérios, medo de perderem seus membros, medo de perderem a sua renda, medo de perderem verdadeiramente a sua posição, o seu status. Estes são obreiros fraudulentos que anunciam o aprisionamento. No versículo 4 do livro de Mateus, capítulo 23, Mateus diz algo muito importante que é o seguinte: porque estes obreiros fraudulentos, a qual Jesus combatia fielmente, chamava de hipócritas, de fariseus, eles atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem nos ombros dos homens, mas eles nem com seu dedo querem movê-los. Viu só? Pessoas que colocam fardos pesados, você tem que jejuar, você tem que orar mais, você tem que se consagrar, você tem que se santificar, você tem que ofertar, dizimar, você tem que fazer isso, aquilo, para se libertar deste mal, desse vício, desta maldição, lançam fardos pesados sobre os ombros dos homens, mas eles, nem mesmo um dedo, diz a palavra, querem movê-los. São verdadeiramente obreiros fraudulentos. E algumas características do obreiro, do falso irmão, é o seguinte: eles são extremamente egocêntricos. Eles gostam de mostrar para as pessoas que, entre aspas, são santos, são filhos de Deus, gostam de orar em alta voz, gostam de dizer palavras bonitas para que as pessoas passem a admirá-los. Eles gostam de ser aclamados, gostam de ter status, gostam de ter fama, né? São extremamente egocêntricos, são egoístas, conhecem muitas vezes a necessidade do próximo, mas diz que o próximo precisa ser ajudado pela igreja, por fulano de tal, pelo círculo de oração, pelo grupo de jovens, grupo de irmãos, mas eles mesmos não movem um dedo para ajudar ninguém. Adoram aparecer, adoram estar em destaque, né? E gostam de mostrar sempre aquilo que eles fazem. Gostam de mostrar eu fiz, mostram uma falsa humildade, mas que na verdade adoram se aparecer. Meu amado irmão, se você tem vivido perto de alguém assim, tome muito cuidado, porque a graça chegou a nós através de um sacrifício inefável, que é o sacrifício de Cristo. Um sacrifício extremamente duro. Para que esta graça chegasse até nós, Jesus sofreu muito. Então, não abra mão dela jamais. Não deixe que essas pessoas lancem dardos inflamados sobre a sua mente. Não deixe que essas pessoas lhe aprisionem. Pessoas essas que muitas vezes podem estar até mesmo na família, no meio da parentela. Muitos enganados pela falta de conhecimento, mas também muitos vivendo desta forma porque não querem apregoar a verdade. Conhecem a verdade, mas preferem dar mais lugar ao seu próprio ventre, ao seu próprio eu, ao egocentrismo. Por isso, livre-se, afaste-se para que a graça continue verdadeiramente abundante sobre a sua vida e você possa crescer não só em conhecimento, mas crescer também em obras, crescer em nome do Senhor Jesus, não em obras da lei, em obras de amor, em obras do Espírito. Amém? Graças a Deus. Estes são os falsos irmãos que tentam se intrometer no meio daqueles que têm a liberdade de Cristo e tentam aprisioná-los. E o aprisionamento vem através de uma mensagem de rádio, de TV, uma mensagem na internet, um post, uma falsa preocupação para roubar você daquilo a qual Cristo já determinou sobre a sua vida. Meu querido,
Muito obrigado por ficar até o final desse vídeo. Se você tem gostado dos nossos vídeos, se inscreva em nome do Senhor Jesus, se inscreva aí embaixo em nosso canal, clique aí o sininho das notificações para que todas as vezes que criarmos um conteúdo novo, você seja avisado, você seja notificado. Melhor dia para você, melhor noite, melhor descanso, melhor de tudo para a sua vida, o melhor de Deus sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique na paz e que a graça de Deus seja abundante sobre a sua vida e sua família. Forte abraço!